Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado e postado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e no Telegram a gente disponibiliza boa parte dos relatórios aqui do Research e também o material da área macro. Bom, hoje a gente faz o primeiro episódio da série Buy Side e Sell Side do ano, episódios que a gente tenta somar a visão aqui dos analistas da casa com alguns gestores convidados, e esse primeiro episódio é sobre o setor de varejo. A ideia é a gente tentar traçar as perspectivas para os diversos segmentos do varejo, comentar quais ações devem se destacar nesse universo e entender as preferências aí, tanto do Thiago Macruz quanto do André Caldas, que estão aqui participando com a gente. O Thiago Macruz é Head do Research do Itaú BBA e analista de varejo, e o André Caldas é CIO da Clave Capital. Caldas, Macruz, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Caldas? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer é nosso, obrigado. Macruz, para a gente começar esse papo, eu queria recapitular o Retail Day que a gente organizou no final do ano passado. Me surpreendeu pessoalmente o forte número de investidores, mais de 200 investidores presentes numa sexta-feira aqui no final do ano. 2023 não foi um ano fácil para o setor, os juros altos ainda pegando o lucro das companhias, mas essa quantidade de investidores presentes sinaliza um maior interesse pelo setor de varejo? Como é que você avalia isso? Boa, Marcelo. Cara, eu acho que sinaliza sim. Eu acho que o setor de varejo é um setor que tem muitas ações listadas em bolsa e muitas líquidas. E historicamente foi um setor que foi bem. Então 2023 foi talvez um período um pouco fora do normal. Alavancagem das famílias, desafios macro que vinham já de 2022, seguraram os resultados das empresas de varejo. Eu acho que o investidor enxerga 24 como uma oportunidade de reversão. A gente tem no varejo uma combinação muito especial de fatores, Marcelo, que é múltiplos relativamente baixos, com empresas alavancadas e um cenário de queda de taxa de juros que deve melhorar a perspectiva de lucro para frente. Entendo a quantidade de investidores que se interessaram pelo nosso evento como um sinal de que há muita expectativa de uma reversão e os investidores têm receio de perderem uma pernada relevante aí no setor em 2024. Perfeito. Caldas, a gente sabe como o setor é cíclico, né? Se a gente olhar um pouco macro esse ano, a gente tem juros caindo, que deve ajudar. Por outro lado, o crescimento deve ser mais tímido se comparado ao ano passado. Como você faz o balanço desse impacto do macro nas companhias? E, enfim, o que deve se destacar esse ano? Como a gente deve ver um upside do setor de varejo em comparação aos outros na Bolsa? Não, perfeito. Essa pergunta é muito boa e eu acho que está em linha com o que o Marcos colocou. Quando a gente olha 23, você tem setores como incorporadoras, educação, que de uma forma ou de outra anteciparam boa parte do movimento no seu apreciação das suas ações. No varejo, de uma forma como são vários segmentos, eles têm velocidades diferentes de recuperação. E até eu estava conversando com o Macruz aqui antes do nosso evento começar. Por exemplo, o varejo alimentar, ele sofreu com a deflação. Esse ano a gente espera um efeito contrário. Então, tem algumas coisas que o corte de juros demora para fazer efeito em relação à demanda, e a recuperação mais lenta deve começar a acontecer a partir desse ano. Então, vários segmentos, seja varejo alimentar, alguns segmentos de vestuário, alguns outros segmentos de comércio, que a gente espera uma recuperação mais, vamos dizer, profunda a partir de 24. Então, isso vai dar o tom realmente do que vai ser a apreciação ou não das ações e desses subsegmentos. Mas eu acho que é muito importante realmente fazer a diferenciação de cada segmento, de cada empresa dentro dessa expectativa. Perfeito. A gente vai falar desses segmentos e de alguns nomes em especial, mas antes disso, Macruz, eu queria entender se, na sua visão, há um perfil, um conjunto de características das companhias que devem se destacar nos diversos segmentos de varejo esse ano. Como é que o investidor pode fazer um checklist assim, nas ações que
que podem se destacar? Eu acho que assim, se você quiser se expor ao setor de varejo em 2024, correndo menos risco macro, ou seja, se uma recuperação não se materializar, mesmo assim você se sentir protegido, eu acho que você tem que ir naquelas histórias que tem expansão diária, crescimento por mais 2, 3 anos, histórias que você entende aonde o investimento marginal está sendo feito e que você tem uma opinião sobre quais retornos esses investimentos vão ser capazes de gerar. Você sabe, vamos falar talvez no final aqui da nossa conversa, a Vivara é uma empresa que a gente acha que encaixa nesse perfil. Com recuperação macro, sem recuperação macro, a gente acha que Vivara funciona super bem. Agora, eu acho que é hora de prestar atenção ao segmento de varejo alimentar, porque a gente tinha um vento de frente, né, em 2023, que era a deflação alimentar. O atacarejo está na base da cadeia do varejo alimentar brasileiro, o que significa que quando tem queda de preços, você não tem uma elasticidade de demanda. A loja madura, ela sofre uma queda de receita quase da mesma magnitude que a deflação alimentar. Reverter esse cenário em 2024, e é o que a gente acredita, nossa equipe macro tem um número de 3,7 pontos percentuais de inflação alimentar em 2024, isso deve fazer com que as vendas do atacarejo voltem a caminhar um pouco melhor. Isso dá espaço para, de repente, pensar em expansão de margem, tira aquela constante pressão de você ter que cortar despesa para segurar a rentabilidade, dado que você não tem crescimento de venda. Então, se eu tivesse que mencionar, principalmente no primeiro semestre, eu acho que é hora de prestar atenção em varejo alimentar. Há quase que uma garantia de uma melhora de resultados operacionais como consequência da inflação alimentar ter voltado a patamares positivos. A gente já acredita nisso para janeiro de 2024, tá? Perfeito. Eu queria passar com vocês dois pelo setor de varejo de moda. Alguns analistas têm colocado o setor como um dos possíveis responsáveis aí por liderar esse processo de retomada do setor de varejo. Por outro lado, vocês falaram muito aqui sobre varejo alimentar. Queria perguntar se vocês concordam que o varejo de moda pode ter esse protagonismo aí, talvez, né, nessa retomada, e qual a visão de vocês para esse segmento? Posso começar, então? Não, eu acho que na questão do vestuário, do varejo de moda, né, as empresas que são as mais discutidas seriam, por exemplo, Renner, Soma e Arezzo. Tem gestões bastante fortes, ninguém discute a capacidade de gestão das empresas, mesmo estando em segmentos diferentes, né? Principalmente a Renner, né? Uma empresa que sempre foi muito bem gerida por anos, teve o crescimento, era uma referência enquanto tinha crescimento em shoppings de classe AB, teve um espaço de um crescimento muito bom por muito tempo, dominava crédito como ninguém fazia naquele espaço e passou a ter uns desafios de crescimento, mesmo pré-pandemia, um pouco mais difíceis, né, com a exaustão do modelo de crescimento via lojas de shopping. A Soma e a Arezzo é diferente, é um nicho, vamos dizer, mais premium, né? A Arezzo tendo feito a migração de sendo um cara super esperto de Arezzo e Schutz, indo para um segmento até com a reserva, fazendo outras marcas, fazendo uma expansão internacional. A mesma coisa com a Soma, um cara brilhante, com marcas muito especiais, onde então o que eu estou colocando é que a Soma e a Arezzo têm marcas diferenciadas. A Soma tem um grande desafio da execução da Hering, e ela é grande mesmo, porque dentro da empresa significa um percentual relevante da sua venda. Agora, acho que o que a gente está prestando atenção, e é essa discussão que a gente tem muito com o próprio Macruz, essa questão do vestuário, sempre o que perturbava o mercado era o tamanho do mercado endereçável. Então a gente teve isso com outras empresas que tinham marca no passado. A gente já viveu isso, né, Macruz, lá atrás. Aí no caso da Renner ela é diferente, porque é um cara que não precisa, não é super premium, mas aí bateu no shopping, vai ter que abrir loja em rua. E eu acho que essa é a dinâmica que o mercado vai prestar mais atenção. Qual que é a real capacidade de same-store sales dessas empresas? Por diferentes razões. Na questão da Renner, está entrando essa discussão de Shein, de mudança de modelo, e que eles estão olhando com lupa, porque eles são inteligentes. Mas mesmo olhando com lupa, vai ser uma mudança, vai dizer, no modelo antigo, eles vão ter que se mexer, estão se mexendo. Mas vai impactar nossas projeções de crescimento. E no caso das outras duas, que nos chama atenção, tudo bem, a gente está vindo de anos difíceis, mas eles que são excelentes gestores estão nos dando um downplay,
uma expectativa para baixo na nossa expectativa de 24. A própria Soma e a Arezzo nos calls, né, de resultado e com investidores, retail days, assim, eles vêm colocando mais para mid-teen, low teens, nominal, crescimento de venda. E isso, se a gente olhasse há 6, 12 meses atrás, não era o que a gente tinha nos modelos. Então, quando a gente está falando, vamos pegar o ano da recuperação do varejo, da queda dos juros, o que a gente quer? Se é para pegar o beta da virada alta, quando o cara está te jogando a receita mais desafiadora, te dá um banho de água fria um pouco. Tudo bem, tem oportunidades, são empresas muito boas, estão em múltiplos mais baixos. Mas se o crescimento realmente se mantiver com dificuldade, vai ser um negócio da gente ter um trabalho um pouco mais longo ali de recuperação. Concordo com o que o Caldas colocou. O que eu acho que eu queria acrescentar aqui é o seguinte. Tanto a Arezzo quanto a Soma vieram de 2 anos excepcionais. As empresas tocaram 22 e 23 com maestria, das melhores operadoras do varejo nesses 2 anos, e isso foi refletido nos preços das ações, nos múltiplos que as duas companhias tradearam durante esse período. Então, a gente olha para essas duas, aqui não tem uma reversão de tendência para o lado positivo. Talvez até manutenção, talvez um pouco de crescimento abaixo, como o Caldas colocou. A Renner poderia ter uma inflexão. A Renner poderia ter uma inflexão, mas aí a gente aprendeu em 2023 que o crédito é muito relevante para esse negócio. E ela se colocou numa posição um pouco mais fragilizada, com uma carteira de crédito muito grande, que momentaneamente não está com uma qualidade assim tão boa. É preciso passar um pouco de tempo para que essa carteira volte a crescer, para que essa carteira seja um motor de crescimento para a Renner novamente. Então, se eu tivesse que dizer, assim, as 3 excelentes empresas, como o Caldas colocou, a Renner tem essa capacidade de uma reversão de tendência positiva, com muito mais risco do que as outras duas, que operaram muito bem nos últimos 2 anos e que agora não são as geradoras da inflexão, porque já vinham muito bem. Só queria colocar um último ponto. Essas 3 companhias, no curtíssimo prazo, talvez fiquem um pouquinho mais afetadas pelas mudanças de impostos, né, que foram colocadas em prática pela MP 1185, que basicamente vai significar um pouquinho mais de pagamento de imposto aí nos próximos 2, 3 anos, e o mercado digerindo essa informação talvez segure um pouco esse setor no primeiro trimestre. Então, a gente acha que se essa recuperação que você colocou se materializar, talvez seja algo para o segundo, terceiro trimestres do ano, tá, Marcelo? Bacana. Eu queria voltar então no varejo alimentar, que vocês demonstraram até mais entusiasmo, comentaram sobre um vento mais a favor agora para esse ano. E além de ouvir a opinião de vocês sobre os principais nomes do segmento, queria recapitular uma ideia de um desafio de talvez consolidação desse setor, né, que é muito pulverizado, se essa pode ser uma segunda avenida de potencial crescimento aí para os players principais. Manda ver. Oi? Vai você primeiro. Não, perfeito. Não, mas ali o Macruz é craque em tudo, se eu deixar. Não, mas essa é uma discussão muito interessante, porque eu acho que a casa aqui, com o Macruz, foi uma das primeiras casas a identificar a força dos regionais. Você lembra? Acho que pré-pandemia. E aí, eu acho que a gente vê a recuperação, teve questões macro importantes, mas, por exemplo, a casa, o Macruz deu um upgrade em Carrefour, acho que semana passada. Então, mas aí eu acho que isso reflete umas condições especiais do macro, do setor e da empresa. Porque quando a gente olha o varejo alimentar, só esse call da inflação de alimentos não é suficiente para eu ficar super animado. Poderia ser, mas o que a gente está olhando tudo bem, deve haver uma recuperação, a inflação ajuda, né, na receita, vai ter algum ganho de margem, que houve essa pressão durante os últimos períodos. Só que, claro, eu acho que se eu puder escolher um player, eu gostaria que tivesse mais drivers, mais fatores internos que me ajudassem a destravar valor, que é o caso do Carrefour. Não que seja um passeio no parque. Até a gente está colocando, não é que amanhã ele vai conseguir arrumar a financeira, arrumar as operações, fazer as conversões. Mas nesse momento que o mercado está buscando histórias com grande potencial de upside, ele apresenta isso. No caso do setor como um todo, até nesse ponto que tu colocaste da consolidação, o que a gente observou, que até o Itaú observou já há um tempo muito atrás, é que a variável chata que tem sido, principalmente no atacarejo e na competição, são os regionais. E eles estão num tamanho meio chato para o grandão, porque se o regional tem capital e tal, não necessariamente o objetivo dele é fazer uma consolidação com o grande. E essa é a dinâmica que a gente tem que acompanhar com muito cuidado, porque pode ser o fator de risco
para o grande não conseguir capturar suas margens de volta como a gente espera. Perfeito. Concordo com o Caldas e eu sou da opinião de que o crescimento orgânico dessa indústria, Marcelo, já foi mais interessante no passado. Acho que foi esse o choque de realidade que a gente teve nos últimos 2 anos. A gente imaginava que tinham 5, 6 anos de crescimento, um oceano azul, e os regionais foram super ágeis e abriram muito mais loja do que a gente imaginava. Então, o que a gente tem para os próximos períodos é uma maturação das lojas convertidas pelas duas companhias, Assaí e Carrefour. Isso pode ser um driver importante de ganho de rentabilidade. A gente tem desalavancagem nas companhias que se alavancaram como consequência das aquisições que realizaram, o Big no Carrefour e o Extra no Assaí. Mas, de uma forma geral, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter muito mais M&A nos próximos 5 anos do que nos últimos 5. Fusões e aquisições. Porque eu acho que quando o crescimento orgânico deixa de ser interessante, e acho que deixou, é menos relevante, o Assaí e o Carrefour abrirem 10, 15 lojas por ano não faz muita diferença nos números. Eu acho que as fusões e aquisições viram uma realidade. Mas tem que conversar com o regional. O regional é bem tocado, mais bem tocado do que a gente imaginava, não necessariamente está super alavancado e tem uma expectativa super elevada de preço. Então, essa equação que eu acho que a gente vai ter que acompanhar aí nos próximos 2 anos. Perfeito, acho que a gente vai se encaminhando para o final aqui e é padrão a gente deixar uma recomendação aqui para os ouvintes, Caldas. Acho que depois de todos esses comentários sobre os vários segmentos, eu queria te perguntar quais seriam as apostas suas hoje no segmento de varejo ou que papéis vocês hoje têm posição pensando nos fundos aí da Clave. Puxa, obrigado novamente, vamos lá. E é tão legal que a gente não quer que acabe, né? Você falou, acaba com Isso é verdade. Eu falei, nossa, até eu tinha lido. Né? Você foi mais rápido isso aqui, mas tudo bem. Passou rápido. Não, mas olha só. Aqui, eu acho que aqui a dinâmica, eu acho que quando você colocou interesse pelo varejo, as 200 pessoas, a grande oportunidade, na nossa opinião, está no varejo, sim. Quem quiser ganhar o dinheiro no Brasil, no doméstico, é o lugar para se estar. E aí a gente está tendo que distinguir o joio do trigo, que é o quê? O que é o estrutural do conjuntural? O que aconteceu que atrapalhou algumas empresas, que vai deixar de acontecer porque ela se arrumou ou porque era algo passageiro top-down, do setor macro. Por exemplo, uma empresa que a gente está acompanhando, acho que a gente até recomendou num evento com vocês, Natura. A gente acompanha, vocês acompanham muito bem a empresa. A RI saiu do Itaú, inclusive. Está fazendo um excelente trabalho. A empresa está fazendo um bom trabalho. Porque o que a gente gosta? A Natura ela não é um turnaround, ela é um stop. Isso faz toda a diferença. Quando você tem a Natura, a core marca, a marca core Natura em Brasil e Latinoamérica, se olhar na Nielsen, olhar pricing, olhar share, ela está intocável. Tudo bem, quando eu misturo a Avon junto e somo, eu vejo perda de brand, eu vejo perda de tal. Agora, quando ela atua para estopar a sangria, é muito poderoso. O papel veio de 10, 11 reais, está perto de 16. Vendeu 2 ativos, um excelente ativo, que era isso, mas mostra a seriedade dela em retomar o foco na Natura América Latina. Onde a Avon vai fazer parte disso, mas eu acho que vale a pena olhar muito de perto ainda. Já teve uma performance boa, mas deve seguir nesse caminho. Você mencionou Vivara. Vivara é um ativo também que acho mais consensual, mas não tem um múltiplo excessivo, e eu acho que a coisa que a gente tem que prestar atenção na Vivara, acho que teve um evento aqui, que o Kaufman falou coisas que são muito importantes da gente prestar atenção. Essa empresa, toda empresa mais classe A, B, qual que é o problema? O tamanho do mercado. E ele sabe disso. Então a Life é uma das formas, mas tem limite. Mas no último evento do Itaú, ele mencionou várias avenidas, seja América Latina, seja outros segmentos, seja, acho que como é que chama? Não é um outro tipo de joia. Então, quando você tem um cara alinhado com você, com capacidade de execução, no meio do processo do crescimento, ainda tem muito suco para ser tirado, que é diferente. Se eu tivesse ali investido por causa das lojas da Vivara, modelo tradicional, eu não estaria pagando o preço-lucro que eu estou pagando hoje, sei lá, entendeu? Agora, essa é uma das empresas, como você colocasse, que está executando, está olhando novas avenidas e tem um múltiplo ok. O caso da Smart Fit é perfeito do caso que todo mundo quer pegar. Não sei se Smart Fit, não sei como a gente encaixa aqui na cobertura, mas era um caso
que não estava entregando por questões macro, a pandemia, os brasileiros não voltavam à academia, o pessoal tinha medo. Quando ele virou isso e mudou a abertura de lojas, entregando o que ele estava devendo anterior e depois revisou dos próximos anos fazer o que é chamado do IPO, o papel dobrou. E não é que está no múltiplo de graça, tá, sei lá, high teens, mas essa é a dinâmica que os investidores querem. Sem dúvida. Empresas bem posicionadas que não entregaram por um motivo pontual e vão entregar estando a múltiplos bons. Que seja essas empresas que a gente colocou. Concordo. Eu vou pegar a Vivara. Eu concordo com os pontos que o Caldas colocou, com as 3 ações que ele mencionou. Eu acho que eu fui acostumado a cobrir varejo lá desde 2013. Sempre tinha 10 ações, 10 empresas que você enxergava 3, 5 anos de crescimento. Foi sempre um setor muito interessante de cobrir, Marcelo. Hoje, eu acho que a gente está vivendo um cenário um pouco diferente, um pouco mais complexo. As empresas que tinham essas oportunidades chegaram lá, cresceram, entregaram. A Renner é um bom exemplo. Então, acho que a Vivara sobra como um dos poucos players que dá para enxergar 3 a 5 anos de crescimento com a marca Life, que o Caldas bem colocou. E eu acho que o mercado está focando em quantas lojas dá para abrir e está esquecendo de olhar o economics, né? O retorno dessa loja. Essa loja demanda muito menos capital de giro. Vai ser possível para a Vivara crescer liberando caixa sem se alavancar. Então, é uma situação bem especial. Eu sei que eu falo de Vivara aqui absolutamente todas as reuniões, faz mais ou menos uns 2 anos. Eu vou seguir com ela. Boa. Consistência. É isso. Bom, a gente cobriu bem a pauta proposta aí para hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Caldas e do Macruz nesse episódio. Valeu. Caldas, obrigado. Marcelo, obrigado. Foi um prazer.